Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma noite estarmos na presença do Senhor, pois há fartura de alegria na casa do Senhor. E eu quero agradecer a Deus, o meu bispo, por ter passado essa data de hoje para eu ministrar a palavra do Senhor. Queria parabenizar todas as crianças, desejar um feliz dia das crianças, que Deus possa abençoar cada criança e que Deus possa fazer com que cada criança permaneça firme no caminho e na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. A palavra do Senhor vai dizer dessa seguinte forma: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. E o Espírito Santo nesta noite, podeis sentar em nome de Jesus, ele vai falar conosco no tema alma abatida. Nós vivemos uns tempos que é muita gente. Se você for para um médico com qualquer problema, às vezes as pessoas não são evangélicas, aí querem receber uma doença que se chama depressão. E a maioria das vezes o nome dessa doença não é depressão. O nome dessa doença é alma abatida, alma triste, alma abalada. E uma alma abalada, uma alma abatida, mexe com o seu emocional, mexe com a sua estrutura, e você fica sem vontade de fazer nada. Mas nessa noite o Senhor chamou a atenção nossa e passa hoje esse tema, alma abatida. O texto base, Salmos 42, versículo 5. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A alma abatida é uma realidade que atinge até os mais fiéis servos de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, experimentou momentos profundos de tristeza, perseguição e solidão, como quando fugia de Saul ou lamentava a retidão de seu filho Absalão. Assim também nós, como cristãos, enfrentamos tempos em que a fé é testada e nossas forças parecem acabar. Se até homens de fé sentiram o peso de uma alma batida, precisamos entender o caminho que nos conduz da dor à esperança. Primeiro tópico: as causas da alma abatida. Ao compreender as causas, podemos identificar onde a batalha espiritual realmente ocorre. Primeiro, perseguições e injustiças. Exemplo de Davi fugindo de Saul, no livro de 1 Samuel 23. A perseguição injusta abate a alma quando não entendemos o motivo gerado sentimento de abandono. Então, Davi aqui nesse momento, ele estava sendo perseguido injustamente. Saul, ao perceber o brilho que havia em Davi, ele começou a perseguir Davi. Quando ele viu que Davi foi ungido a rei e que futuramente seria o futuro rei de Israel, ele começou a perseguir aquele menino que ele chamou para poder estar com ele, louvando a harpa. Ele passou a ver ele com outros olhos e passou a perseguir. E hoje não é diferente da nossa caminhada. Quando alguém vê o brilho de Jesus em nós, vê que temos um chamado, que fomos chamados por Deus, que temos um brilho que reflete a luz de Cristo, nós passamos dentro da igreja por perseguições.
querem receber a palavra que nós pregamos, que não é nossa, é do Senhor. Não quer receber o louvor que nós louvamos, porque nós estamos louvando, não é para mim nem para você, é para o Senhor. Então, há muitas perseguições dentro da casa do Senhor, aonde muitas vidas se afastam da casa do Senhor por conta de outras pessoas. Mas eu vim chamar a sua atenção e a minha. Essa alma que você deixou abalada, essa alma que saiu da igreja por conta de você, você vai pagar esse preço. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por conta de perseguições injustas, a nossa alma fica abalada. A nossa alma fica triste. Porque muitas das vezes a gente aposta naquela pessoa, pensa que aquela pessoa é fiel a nós, e aquela pessoa está sendo traíra conosco, está nos defamando, está falando mal da gente. Aí pensa que vai para o céu, presbítero. Vai para o céu da boca da onça. Eu vim chamar a sua atenção e a minha atenção para que nós não se deixe se corromper, matando os nossos irmãos. O que abomina para o meu Deus é a tua falsidade com o irmão. É você abalar e matar o irmão. Era isso que Saul estava querendo fazer com Davi. Saul estava querendo matar Davi. Só porque tinha um brilho. Porque quem escolheu Saul foi o povo. Mas quem escolheu Davi foi Deus. E assim hoje tem nas igrejas. Você vê muitas pessoas sendo pastores, sendo presbítero, sendo obreiro, sendo diácono, mas muitos deles, nem todos eles, foram chamados por Deus. Foi pessoas que quiseram que eles estivessem naquele lugar. Mas aquele que foi chamado por Deus, esse não se afasta de Deus. Glória a Deus, aleluia. Esse permanece firme como Davi ficou. Davi foi segundo o coração de Deus. E nós, servos do Deus Altíssimo, temos que ter um coração segundo o coração de Deus. Amar o nosso próximo. A Bíblia vai dizer que o primeiro maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor que tu sente por ti, tu vai ter que sentir pelo teu próximo. Glória a Deus. E aí Saul passou a não ver mais Davi com aqueles olhos, porque toda a vida que ele estava, que o Satanás entrava no Saul, que perturbava Saul, ele mandava chamar Davi. Mas quando ele viu que Davi matou Golias, ele passou a ver Davi com outro olho. E ele disse: esse homem venceu essa guerra porque ele é um escolhido de Deus. E todas as nossas guerras vão ser vencidas porque nós somos do Senhor. O Senhor é que está na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes do mal, para dar vitória ao seu povo. As bênçãos não é eu que corro atrás dela, é elas que correm atrás de mim. É elas que batem na minha porta. E aquela bênção que tu está pedindo tanto o Senhor, tu vai alcançar por causa do teu testemunho, por causa da tua fidelidade e por causa do teu amor ao próximo. Glória a Deus. Pode bater palma para Jesus? A glória e as palmas é para Jesus. Esse foi o primeiro ponto de uma alma abatida. Não queira saber o que é ruim uma alma abatida, uma alma triste, uma alma abalada. Davi sabe, por isso que ele escreveu esse salmo. Porque ele escreveu no momento da alma abatida. Por isso que ele dizia: por que te abates, ó minha alma? Ele estava fazendo uma pergunta para a própria alma dele. Por que te perturbas dentro de mim? E todas as vezes que nós estivermos com essa alma abalada, que nós venhamos fazer essa pergunta para a nossa alma. E fazê-la entender, a nossa alma, que existe lá no céu um Deus
que está contemplando. Um Deus que é um Deus de dar vitória. Um Deus que é o Deus da cura. Um Deus que é o Deus do milagre, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Segundo ponto, perdas e luto. Exemplo, Davi chorando pela morte de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. A dor da perca pode fragilizar nossa confiança e nos fazer sentir que Deus está distante. Davi sofreu uma dor da perca, que foi o seu filho. Quem aqui não fica abalado, com a alma abalada, quando perde um filho? Só vai saber a perca de um filho uma mãe que já perdeu um filho. Agora você imagina da seguinte forma que morreu Absalão. Davi escutou chegando a notícia que o seu filho já era morto. Mas Davi tinha que se manter firme. Davi tinha que se manter na coragem. Mas nem por conta disso, mesmo com a perca do filho, Davi não deixou de adorar a Deus. Glória a Deus. Mesmo com a dor do luto, Davi não deixou de adorar a quem merece toda adoração e todo louvor. Mas com essa perca, Davi sofreu muito, porque Davi não queria perder seu filho. Mas Absalão foi um filho desobediente. Absalão foi um filho que queria competir com o pai. Absalão foi um filho que queria ser, depois do pai, o rei de Israel. Mas ele fez tanta sujeira que Deus não permite, igreja, um filho fazer algo contra um pai ou contra uma mãe. Ele não permite, não deixa ele viver por muito tempo na terra. O próprio Deus mata, o próprio Deus tira da terra, porque aquele filho estava dando mau exemplo. E era um filho que queria, que virou o inimigo do pai. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Mas mesmo assim, ele sendo ruim, ele sendo má, abalou o pai, porque pai é pai. A alma de Davi ficou abalada por 2 vezes. Ela ficou abalada nesse momento da perca, porque perdeu o filho. E segundo, o filho era um filho que não dava exemplo, um pai. Meu Deus, aleluia. Então a alma de Davi ficou muito abalada. Mexeu com a estrutura de Davi. E assim mexe com as nossas estruturas. Quando a gente perde um filho espiritual ou um filho de sangue. Quando a gente aposta naquela pessoa, acredita naquela pessoa, acha que aquela pessoa nunca vai te decepcionar. Mas são muitos abalos que a alma acaba no decorrer da nossa caminhada. A nossa alma vai ficando abalada de tanta dor, de tanto prejuízo, de tanta coisa. Mas eu vim dizer para ti, entrega a Deus. Aleluia. Não te perturbas, não te entristece por causa de alguém. Não te preocupa porque alguém não quis Jesus. Deixa ele com Jesus. Aleluia. Precisamos cuidar mais de nós. Precisamos nos amar mais. Precisamos nos cuidar mais. Glória a Deus. Porque a nossa salvação, ela é individual. E quando nós paramos para prestar atenção ou para chorar a dor do nosso irmão, a gente se esquece da gente. E a gente fica com a alma abalada. Mas nessa noite eu vim chamar a tua atenção e vim dar uma força, uma injeção do céu. Não te preocupas com nada que te tira da presença do Senhor. Não te preocupa. Alimenta a tua alma todos os dias com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor te cura. A palavra do Senhor, sabe o que é que ela é? Ela é melhor do que o psicólogo. Aleluia. Porque o nosso psicólogo é o Espírito Santo. É Ele o nosso consolador, fiel amigo. Aleluia. É quem está de braços abertos para te abraçar.
Se tu conseguisse abrir teus olhos espirituais, tu ia ver que do lado da tua cama estava o Espírito Santo, olhando para ti, te consolando e dizendo: filha minha, a minha graça te basta, o meu amor te basta, e eu estou contigo, filha. Eu estou contigo, filho. E eu sou o médico dos médicos. É quem te cura. É quem derrama o azeite santo, poderoso, sobre as tuas enfermidades. Jesus está curando nesta noite. A cura está vindo direto do trono do Senhor. Seja repreendida as enfermidades. Seja repreendida as almas abaladas. Que nesta noite haja cura. Bata a palma para Jesus, porque Ele está curando nesta noite. As almas abaladas, Ele está derramando o azeite santo. Aleluia. Eu disse que nunca eu ia para um psicólogo, porque o meu psicólogo é Jesus. O meu psiquiatra é Jesus. Só que a gente também tem que confiar no homem da terra, porque o dom Deus deixou para eles. Eles estudaram. E aí, eu estou me sentindo maravilhosa, passando pela minha psicóloga, uma psicóloga linda, maravilhosa, cheia de amor. E termina a sessão e ainda abraça a gente, porque o abraço, ele quebra as coisas ruins que tem dentro da gente. Se você tiver com a alma abalada, abrace alguém. Que às vezes alguém está precisando do seu abraço. Às vezes alguém está precisando do seu amor e do seu carinho. Ame enquanto podemos amar. Abrace enquanto podemos abraçar. Diga para alguém que essa pessoa é especial. Diga para ela que ela reflete a imagem do Senhor. É que nem aquele louvor. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você olhando para o espelho, saiba que você reflete a imagem do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terceiro ponto, crises espirituais e ausência de comunhão. Os exilados da Babilônia, que clamavam junto aos rios, no Salmo 137, o afastamento da perseverança de Deus leva ao abatimento por falta de alimento espiritual. Eu vou aqui para esse Salmo 137 para a gente tentar entender melhor este salmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sirão. No salgueiro que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levantaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Muitas das vezes estamos com a alma abalada, mas esquecemos que nós temos uma ferramenta fundamental, que é a harpa cristã. Se você tiver com a sua alma abalada, comece a louvar os louvores da harpa cristã. Começa cantando, pois aqui eles estavam cantando. Aleluia. Eles estavam cantando, eles estavam adorando. Mas como entoaremos os cânticos do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arraisai até os seus alicerces, a filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribui, consoante nos fizesse a nós. Felizes aqueles que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Então, o afastamento da presença de Deus leva
o abatimento por falta do alimento espiritual. Muitas das vezes nós se vemos abalada. Aqui, nesse momento, desse Salmo 137, eles estavam querendo se afastar de Deus. E eles eram levitas da casa do Senhor. Eles louvavam louvores com as harpas. E a gente, muitas das vezes, estamos com a nossa harpa em casa, com a nossa Bíblia em casa, e nós se afastamos aquele momento de estar lendo a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente alimenta a nossa alma. Quando nós louvamos os louvores da harpa, nós alimentamos a nossa alma. Aí muitas das vezes a gente diz, eu estou hoje tão mal. Sabe por que eu e você estamos mal nesse dia? Porque abandonamos de meditar na palavra e abandonamos de adorar e louvar a Deus com os seus cânticos e louvores. Aí a alma fica abalada, porque a alma foi feita para nós louvar a Deus. A alma foi feita para nós refletir na palavra de Deus. A alma foi feita para nós amar as pessoas. A alma foi feita para ser amada. A alma foi feita para ser cuidada. A alma que não é cuidada, ela fica abalada, ela fica desestruturada, ela fica sentindo uma angústia. Aleluia. Às vezes, muitas mulheres são casadas com homens que não dão amor e carinho. Aí a mulher chega dentro da igreja com a tromba feia, com a cara feia. Por quê? Porque não recebe amor. Mas uma mulher amada, ela chega com brilho, ela chega alegre e ela passa alegria para outras mulheres, porque ela é amada, a alma dela é cuidada. Glória a Deus. Você, homem, que não está cuidando da sua esposa, passe a cuidá-la e passe a amá-la e passe a dar carinho para sua esposa, porque a Bíblia vai falar no mandamento da sua palavra que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o cajado do homem, amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, dar carinho para sua esposa, procurar saber como é que a sua esposa está, para que a alma dela não fique abalada por conta da sua falta de amor. Assim também é a mulher. Cuidar do seu marido, amar o seu marido, respeitar o seu marido, tanto perto dele como afastada dele. Respeitar. A Bíblia manda a mulher ser submissa ao marido. Submissão é respeito. Submissão é a mulher cuidar de tudo aquilo do marido. Submissão é a mulher respeitar o seu marido quando estiver na ausência dele. Mas ela precisa cuidar e ela precisa amá-lo, porque esse é o mandamento com promessa. Então muitas das vezes nós não fazemos isso, maltratamos o irmão, maltratamos a irmã, maltratamos a bispa, apunhalamos pelas costas. Aí depois pergunta, por que a bispa está com a cara feia? A bispa está com a cara feia, sabe por quê? Porque quem era para amar e respeitar a bispa não ama e nem respeita. Aí fica o quê? A alma abalada, a alma triste. Aí você quer amor, se você não dá amor. Só se tem amor quem dá amor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Precisamos amar mais ao nosso próximo. Precisamos aproveitar mais as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Pessoas que nos colocam para frente. Pessoas que nos levam para o céu. Porque nós não sabemos o dia até que essa pessoa vai ficar conosco. Hoje você está tendo o privilégio de ter essa pessoa com você. Mas amanhã Deus pode dar um sopro. Aí você um dia vai dizer, saudade daquela pessoa. Tinha ela todo dia. Podia conversar com ela todo dia. Mas Deus viu a sua ingratidão e a minha ingratidão. E pegou essa pessoa e botou para bem longe. Para essa pessoa não morrer com a alma abalada. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite Deus está falando de alma abatida. De alma abalada. Mas Ele está falando que nós precisamos amar. Quando nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo, a nossa alma fica bem.
Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, hoje você está feliz, não tá? Porque você fez uma missão. E na sua missão, você deve ter, através da sua missão, deve ter curado alguém. Mas automaticamente tu recebeu a cura. Porque a missão é essa, é nós fazer para alguém e Deus fazer por nós e fazer pelos nossos. Aí a alma fica o quê? Alegre. E é isso que nós cristãos precisamos fazer. Eu disse pro meu esposo hoje que eu não preciso de microfone e nem de estar pregando direto. Eu só preciso sair de casa, Deus botar alguém na minha frente e eu falar do amor de Cristo. E eu pregar para essa pessoa, eu falar de Jesus. A minha vida sempre foi essa. Aleluia. A minha vida nunca foi só em cima de púlpito. A minha vida foi eu na minha caminhada, onde eu ia, eu falava do amor de Cristo e eu ganhava vidas para o reino. Por isso que eu cheguei hoje para ser bispa. Eu não cheguei para ser bispa dessa igreja de paraquedas. Glória a Deus. Eu lá fora estava ganhando vidas para o reino. Se fosse perto da minha igreja, eu mandava ir para ela. Se não fosse, vá para uma igreja próxima da sua casa. Mas eu nunca deixei de orar pelas vidas e de ganhar as vidas para Jesus. Oh, glória. E eu disse a ele que eu só preciso disso. Eu só preciso disso. Eu só preciso viver para Cristo e lá fora pregar para as vidas e ganhar as vidas para Jesus. Só isso. Aleluia. Isso me faz ser feliz. Isso faz a minha alma ser curada. Glória a Deus. Porque a importância nossa é com as vidas. O importante é nós cuidar e falar do amor de Cristo para essas vidas. Ganhar essas vidas para Jesus. Então isso me faz feliz. Glória a Deus. Me fez feliz. Glória Acende aí a a luz do teu celular. Glória a Deus. Quando chegar a energia, nós vamos falar da palavra de Deus. Aleluia. Deus está aqui no celular. Aleluia. Então, o que importa é as vidas ser curadas. Aleluia. O que importa é as vidas ser alimentadas pela palavra de Deus. Aleluia, Eu profetizo nesta noite que aonde você for, ao toque das suas mãos, ao toque... Glória a Deus. Assim, ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É. O que importa é as vidas. As vidas estarem bem e nós ser. Nós trabalhar com essas vidas, alimentar Aleluia. Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar, glória a Deus, Aleluia. as vidas nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, ele vai falar que as reações perante a alma abatida. Após reconhecer, glória a Deus, após reconhecer a causa, precisamos discernir como reagir para não sucumbir. Primeiro, buscar a presença de Deus, mesmo no abatimento, mesmo na tristeza. O Salmo 42, versículo 5 e o Salmo 43, versículo 5, ele mostra a repetição da confiança em Deus como ato deliberado. Aleluia, Jesus. Mesmo nós abatidos, não podemos deixar de falar do amor de Cristo. Mesmo nós tristes, não podemos deixar passar para outras pessoas. Porque quando a gente passa para outra pessoa, a gente, além de estar ferido, vai ferir outra pessoa. Não podemos deixar transparecer a nossa alma abatida. Nós só precisamos o quê? Clamar, assim como o salmista clamou. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Precisamos esperar mais em Deus. Precisamos confiar mais em Deus. Precisamos entregar nossos problemas ao dono dele, ao nosso dono, a qual ele é que pode nos ajudar. Ele é que pode
fazer qualquer coisa para nós sair dessa tristeza da alma tão abatida. Segundo ponto, praticar a lembrança das vitórias passadas. Às vezes a gente quer chorar algo que está acontecendo hoje, que estamos abalados hoje. Ai, eu estou tão abalado. Mas você tem que lembrar das suas conquistas para trás. Meu Deus, eu não tinha nada. Eu morava de aluguel. Olha o que é que Deus fez. Me deu terreno, me deu casa, me deu transporte. Então você precisa lembrar do que Deus já fez. Pois se Deus já fez isso, Ele vai continuar fazendo na tua vida. Não é momento de se abalar, de deixar a tua alma abalada. O momento é de agradecer a Deus. Então, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Recordar o que Deus já fez é resistência espiritual contra o abatimento. Quando nós estiver abatido, nós temos que lembrar das coisas boas que Deus fez, para nós não ficar abatido mais ainda. Lembrar, meu Deus, Deus já fez tanta coisa por mim, Deus já fez tanto milagre, então eu vou só agradecer e creio que se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Porque muitas das vezes o inimigo ele quer abalar nossa estrutura. Ele quer que nós não pense dos milagres que Deus já fez na nossa vida. Ele não quer nós lembrando das maravilhas que Deus já fez na nossa vida. Mas nessa noite eu vim chamar a sua atenção para você lembrar de tudo que Deus já fez por você. E você ser grato a Deus porque Ele fez tudo por você. E que a graça do Senhor permaneça sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua família. E o que Ele ainda pode fazer pela tua vida. Porque aquele que Ele te prometeu que vai ser curado, vai ser liberto, vai ser salvo, Ele vai fazer. No tempo dEle, na hora dEle, em nome de Jesus. Então vale a pena recordar para não deixar a nossa alma abatida, abalada. Precisamos ser resistentes no dia da angústia. Precisamos olhar e dizer para Jesus: a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu estou fraco, Deus não está alegre comigo. Porque Ele me deu o quê? Fôlego de vida. Ele me despertou. Ele está me dando aquele dia mais uma oportunidade. Então a oportunidade é que eu seja grato a cada dia que Deus me faz permanecer de pé. Então isso é resistência espiritual contra o abatimento. Aleluia. Terceiro ponto: clamar e interceder com fé. A fé é a certeza daquilo que não se espera, que não está vendo, mas que crê. Não podemos deixar a nossa fé baixa. Nós precisamos manter a nossa fé em ação. Como Ana, que levou sua amargura ao Senhor no templo. Ai, hoje eu não vou para casa não. Para a casa do Senhor não. Hoje eu não vou para a igreja. Não faça isso. O dia que você estiver triste, o dia que você estiver fraca, esse é o dia que você tem que vir sem falta para a igreja. Porque na igreja há fartura de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então venha sem força, porque o dono da força te dá força. Venha sem fé, porque o dono da fé te dá fé, te dá esperança. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. O Senhor Jesus é quem nos dá força. Bata a palma para Jesus. Então a oração, ela transforma a ira em dor. Não teve mulher para ser mais abalada, porque vivia em constante oração a Deus, mas ela tinha uma penina para abalar a alma dela. Ela tinha uma penina para matar a fé dela. Mas Ana não desistiu de orar.
Ana não desistiu de ir ao templo. Todo ano Ana ia adorar a Deus no templo do Senhor, na casa do Senhor. Ela não deixava a fé dela esmorecer. Glória a Deus. Ela sabia que o Deus da promessa um dia olharia para ela e abriria sua madre, porque Ele é que fechou e é Ele que abre a madre da gente. É Ele, porque a nossa fé tem que estar voltada no Senhor. E até que um dia que Ana clamou e foi ouvido o seu clamor. Aquela tristeza, aquela amargura que Ana tinha dentro dela passou a ser alegria, porque ela estava gerando a cada mês um filho. O filho que ela pediu a Deus. Ela não disse que queria uma menina, ela disse que queria um menino. E assim Deus fez. Quando você for pedir algo ao Senhor e que você querer algo grande, não peça pequeno, peça grande. E peça com detalhes. Eu quero assim, Senhor. Peça com detalhes, porque se você pedir pequeno, Ele vai lhe dar do jeito que você pediu. Mas se você pedir grande com detalhes, Ele vai dar exatamente do jeito que você pediu. Então peça grande, porque o nosso Deus é o grandão da Galileia, e Ele está para dar tudo aquilo que nós pedimos em oração e almejamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estava pedindo uma bênção ao Senhor, e eu queria mudar de vida. E Deus abriu uma porta para mim. E eu estou conhecendo pessoas maravilhosas, pessoas importantes, pessoas da alta sociedade. É como a menina disse: quando eu não posso com um peixe grande, eu fico alinhada ao peixe grande. E Deus botou tantas pessoas maravilhosas na minha vida, e eu estou só agradecendo a Deus. E a melhor coisa que tem é nós conhecer pessoas novas. E eu me vejo num futuro falando da palavra de Deus para essas pessoas, porque Deus vai me botar em algo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Então é nisso que eu creio. Tudo que eu vou fazer, eu boto Deus. Deus me botou aqui, pois vai ser para me falar do teu amor. Deus, o Senhor me botou aqui para me dar um bom testemunho de crente. Então tudo eu boto o meu Senhor. E eu disse: Senhor, se tu queres me usar um dia, eis-me aqui. Então eu só estou agradecendo a Deus, porque eu pensei uma coisa e Ele me deu outra melhor ainda. E o nosso Deus é assim. Ele é Deus que dá o melhor para nós. E isso faz a gente deixar de ficar com a alma abatida, com os pensamentos negativos. Quando nós conhecemos outras pessoas que nos abraçam, que nos dá um carinho, é tão maravilhoso. E eu conheci esse povo. Ainda conheci uma médica maravilhosa que eu nunca pensei de ver uma mulher tão humilde, tão linda, tão maravilhosa. Então eu estou feliz com Jesus, porque Ele está me botando no meio dos grandes. Ele disse que um dia Ele iria me usar para os grandes. E eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Mas sabe por que é isso? Porque eu estou no meio dos pequenininhos hoje com muito amor, muito carinho e muita gratidão. Então faz toda a diferença você estar onde Deus lhe colocou e você ser grata, porque Deus lhe colocou naquele lugar. Deus só bota você um dia numa coisa grande quando você agradece na coisa pequena. E é isso que eu agradeço a Deus. E eu me lembro de todas as pregações que o meu marido pregava no Urucuneme, e às vezes era só para mim e para ele. E eu disse para ele: não para a pregação não, porque eu estou aqui. Não para a pregação. Um dia nós vamos ter um povo que o culto de doutrina vem um monte de gente. E para a glória de Deus, o culto de doutrina da Igreja Evangélica Jesus é Vida é lotado para a glória de Deus. Eu nunca vim para cá mais um bispo para pregar só para mim, para o bispo. Eu venho para pregar para um povo lindo, separado e que vai morar no céu. Então nosso Deus é Deus de surpresa. Amém? E eu agradeço a Deus pelo povo que Ele colocou na minha mão e na mão do meu esposo. Que Deus possa abençoar,
transbordar de fartura, de alegria, de bonança, de paz, e que Deus possa realizar os maiores desejos do coração de cada um de vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho, terceiro tópico, o caminho para restaurar a alma abatida. Aprenda aí. A restauração da alma não é instantânea, mas é certa para quem persevera na esperança. Tem um ditado do mundo que diz que a esperança é a última que morre. Só que a esperança nossa nunca morre, porque a nossa esperança é o Senhor Jesus. E Ele a qualquer hora vai raiar nas nuvens para arrebatar a sua igreja e para levar para o céu. Nós estamos esperando todo dia o nosso Senhor Jesus. E a qualquer hora Ele está raiando nas nuvens, porque já está se cumprindo a palavra de Deus da terra dos viventes. Glória a Deus. Então o primeiro ponto é esperar pacientemente no Senhor. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O abatimento cede quando confiamos no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo e não é o seu tempo. O tempo de Deus é o tempo do Senhor. E precisamos confiar no Senhor. Precisamos saber que o Senhor, tudo que nos prometeu, vai cumprir na hora certa, no momento certo. Então, a alma batida cede quando confiamos no tempo de Deus. Segundo ponto, adorar mesmo sem sentir vontade. Sabe aquele dia que você vem? Hoje eu vim com a vontade de ficar na minha cama com sono tão grande. Glória a Deus. Mas eu disse, Senhor, quem me dá o sustento é o Senhor. Quem me dá alegria é o Senhor. Quem me dá a oportunidade mais um dia de estar na casa do Senhor é o Senhor. Então eu vou te adorar. E ao chegar no templo do Senhor, a minha alma já se alegrou. Então isso é a diferença. Adorar mesmo sem sentir vontade. Precisamos adorar. Eu estava adorando a Deus aqui na minha cadeira sem eu dar glória para você ouvir. Mas eu estava no meu interior dando glória a Deus. Então muitas das vezes você pode ver o irmão caladinho, pensa que o irmão não está adorando, mas o irmão está adorando no interior, porque só o nosso Deus é que vê o nosso interior e que sabe o que é que nós estamos falando e sentindo dentro do nosso interior. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, Atos 16, versículo 25, Paulo e Silas cantando na prisão. A adoração quebra cadeias emocionais e espirituais. Paulo e Silas estavam na cadeia, algemados. E as algemas dele não é as algemas de hoje, não. Mas mesmo assim, Paulo olhou para Silas e disse, Silas, vamos adorar. Aí Silas olhou para Paulo, mas como é que tu quer adorar desse jeito? E Silas disse, vamos sim adorar, Paulo. É adorando que Deus vai quebrando as cadeias. É adorando que Deus vai fazer milagre hoje à noite aqui. Cadeias vão ser quebradas. Então é na minha adoração e na tua adoração que a alma abalada vai ser curada. Glória a Deus, aleluia. É na nossa adoração vindo para o templo do Senhor que problemas que nós deixamos lá em casa vai ser resolvido. Glória a Deus, aleluia. Por causa da nossa adoração. Então quando estamos adorando, cadeias são quebradas. Quando estamos adorando, problemas estão sendo resolvidos. Quando estamos adorando, o nosso emocional está sendo curado pelo Deus da cura, pelo Deus do milagre. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não podemos deixar de adorar. Glória, glória, glória. Nós fomos feitos para adorar. Adorar um Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor. Adorar um Deus que está no céu. Adorar um Deus que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus quer essa vida eterna para todos. Mas nem todos querem adorar a Deus.
Mas ele foi feito para adorar a Deus. Ele foi feito para amar a Deus. Nós fomos feitos para amar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, viver para Deus e morar no céu com Deus. Então, Paulo e Silas, cadeias foram quebradas. E ali, um carcereiro ia se matando. E aquele carcereiro tivesse se matado, ele não tinha salvação. Porque quem tira sua própria vida não tem salvação. Mas ali, Paulo e Silas disse: não faça isso. Todos nós estamos aqui. E aquele homem foi salvo. Aquele homem chegou para Paulo e Silas e disse assim: o que é que eu faço para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Quem quer que a sua casa toda seja salva? Aleluia. Deus está dizendo hoje, na tua adoração, através da tua adoração, através da tua fidelidade, através de tu vir para a casa do Senhor, Ele vai salvar toda a tua casa, toda a tua família. É promessa de Deus para mim e para ti. Os teus filhos são do Senhor. Operando Deus, quem impedirá da tua família e da tua casa ser salvo? Eu tô com um primo que ele brincou muito com Jesus. Eu vou até tirar um dia para mim visitar ele. E ele brincou tanto com Deus e com a cara de todos os pastores. Mas um dia uma pessoa disse assim para mim: não te preocupa, que ele vai ser salvo. Nem que seja na dor, no leito da enfermidade. E tá lá o meu primo no leito da enfermidade. Eu não sei se ele fez uma aliança, mas eu vou até lá para ver se ele faz essa aliança. Se ele não tiver feito ainda, ele vai fazer, em nome de Jesus. Mas Deus quebrou ele todinho. Ele nem fala, nem anda. Tá vegetando. Numa cama. Mas por quê? Brincou com Deus. Saiu da presença de Deus, aonde Deus tinha escolhido ele para uma grande obra. E era obra missionária. Já estava numa casa de recuperação cuidando de outras pessoas, mas não quis nada com Jesus. Jesus levou, ele saiu da presença do Senhor, mas Jesus fez ele se quebrar todinho. E ele se quebrou por 2 vezes e foi pro JF e chegou em casa hoje, todo quebrado. Então eu quero dizer para você e para mim, para nossa alma: não brinque com as coisas de Deus. Não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de obedecer a Deus e de estar na sua presença. Porque Deus não brinca. E aquele que é dele, ele traz, nem que seja todo quebrado. Aleluia. Terceiro ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Firmar os olhos na eternidade. 2 Coríntios 4,17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando nós estivermos abalados, temos que pensar no céu, temos que saber que nós estamos perseverando na presença de Deus, na caminhada com Cristo, porque um dia nós vamos estar na glória com Jesus. Nós vamos abraçar o nosso Jesus. Nós vamos contemplar da beleza e da sua santidade ao vivo e a cores na glória. Então precisamos firmar os nossos olhos na glória. Precisamos dar credibilidade para a nossa salvação e não deixar nada nos abalar e nos tirar da presença do Senhor. Olhar para o céu relativiza o sofrimento presente. Mesmo que estejamos sofrendo, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa alma. Saber que Ele é que nos dá vitória e Ele é que nos leva para o céu. Então, momentos de tribulação produz para nós eterno peso de glória. A conclusão desta pregação é: a alma abatida é temporária quando a esperança permanece firme.
Davi nos ensina que não devemos negar nossas emoções, mas direcioná-las a Deus. O segredo é não se conformar com o abatimento e declarar confiança. Mesmo quando o coração sofre, quem aprende a esperar no Senhor verá a tristeza transformada em louvor. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Que esta seja a nossa oração, a nossa declaração, até que o Espírito Santo traga consolo e restauração. Eu desejo toda sorte de bênção e oro pela sua vida, para que você seja consolado nos momentos de mais tristezas e momentos de angústia. Que Deus possa derramar cura na alma nesta noite, nas nossas vidas. E eu quero deixar um louvor.